amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais uma aula de literatura brasileira do pré-calouro, o pré-vestibular da UEA. O tema da aula de hoje é a vida e a obra de um dos autores mais interessantes e também mais importantes da nossa literatura, o Augusto dos Anjos. Preparado, então? Vamos conhecer em sequência episódios interessantes da vida do Augusto dos Anjos. Ele é paraibano e nasceu no Engenho Pau d'Arco, olha a data, 1884. Interessante que o engenho, o ambiente do engenho, vai ser um tema recorrente na sua poesia. Vez ou outra, ele retorna ao engenho, pelo menos na imaginação, e retrata o cenário em poemas bem interessantes. Depois ele foi fazer direito em Recife, isso aconteceu em 1903, ele estava com 19 anos de idade. E dizem que foi ali, na Faculdade de Direito de Recife, que o pessimismo do Augusto dos Anjos se acentuou. É ali que ele toma realmente a decisão de ser materialista, de fazer uma poesia bem diferente dos poetas da época, enveredando pelo lado do materialismo, negando um pouco a existência divina do homem e enveredando pelo cientificismo, que era moda na Faculdade de Direito do Recife daquela época. Bom, como eu já disse a você, nasce a crença nas coisas materiais e, antes de se mudar para o Rio de Janeiro, ele já ganha ali entre os colegas a fama de poeta que misturava poesia com os aspectos científicos da vida humana. Ele vai para o Rio de Janeiro, isso acontece em 1910, está com 26 anos de idade e ele tem uma pretensão, adivinha qual é? Primeiro, sobreviver no Rio de Janeiro à custa de aulas particulares, adivinha? O camarada era professor de língua portuguesa. E claro, publicar o livro que estava prontinho, fruto do seu talento, antes de ir para a faculdade e depois durante todo o período. A publicação do livro aconteceu então 2 anos depois, 1912, e o título do livro Eu. É a única obra do autor, naturalmente obra que é diferente de tudo que você já viu ou leu em nossa literatura. E aí, pronto, vem a característica do livro. O que marca a poesia do Augusto dos Anjos é o vocabulário. É um tipo de palavra que não combina com poesia, mas ele é tão talentoso, tão genial, que terminou combinando. Você já leu o poema que fala de urubu, em vez de sabiá, ou de qualquer outra ave, fala de urubu? Já leu o poema que faz homenagem a coveiro? Já leu o poema que fala de verme, de sangue podre, de escarro, de cuspe? É essa a poesia do Augusto dos Anjos. Olha, tem até uma receita. E se em prova de vestibular, quando você lê um determinado poema e pelo vocabulário, pelo palavreado, sentir vontade de vomitar, pronto, você está diante de um poema do Augusto dos Anjos. À primeira vista, parecia até que esse tipo de literatura não ia fazer sucesso, mas acredite, o livro Eu é um dos mais lidos, tanto no Brasil quanto fora do nosso país. Olha, o camarada também ganhou fama de hipocondríaco. Você sabia que, principalmente naquela fase da adolescência, ele se imaginava tuberculoso? Ele achava que era doente e ia ao médico repetidas vezes. Aí o médico examinava e dizia, não, você não tem nada, o pulmão está perfeito. Sabe que ele não acreditava? Mudava de médico para ouvir o mesmo diagnóstico, que ele estava normal, que não havia nenhuma anomalia com o pulmão. Às vezes, diante de uma gripe, ele tossia em exagero, até sair sangue pela boca, corria ao médico dizendo, agora sim, agora estou tuberculoso. O médico avaliava e dizia, olha, é sangue da garganta, você está tossindo em demasia, passava um remédio para tosse e ele ficava bom. Sabe que o Augusto dos Anjos decepcionou a tuberculose, porque quando pegou uma pneumonia, simplesmente não aguentou e morreu. Portanto, a fama de hipocondríaco não é só balela, está mesmo documentada na poesia do autor. Claro, a síndrome da tuberculose foi quem o levou a fazer essa peregrinação pelos médicos até adquirir a pneumonia e morrer
Parece que com apenas 32 anos de idade, para você ter uma ideia, como o camarada morreu bem jovem. Tranquilo? Quer uma amostra da poesia do Augusto dos Anjos? Vamos ler um dos poemas mais interessantes e também antológicos, aquele que está em qualquer livro de literatura. O nome é Versos Íntimos. Vamos lá. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo amigo é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se a alguém causa ainda pena tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Vamos aproveitar o poema Versos Íntimos e tecer comentários importantes para você que vai fazer prova de vestibular. Primeiro, o camarada gostava de sonetos. E gostar de sonetos é uma característica do parnasianismo. Olhe, na época parnasiana, para provar que era bom poeta, o camarada tinha que saber fazer sonetos com perfeição total. Augusto, então, apresenta em Versos Íntimos um soneto, 2 quartetos e 2 tercetos. Agora, a rima também é condizente com a perfeição formal parnasiana. Lembre que naquela época os poetas estavam presos à norma, e a norma era rimar, era metrificar. Tanto é que faça uma experiência, se você pegar qualquer verso do poema Versos Íntimos e fizer aquela divisão, a famosa contagem das sílabas métricas, você vai encontrar 10. Portanto, até agora, pelo formato de soneto, pelas rimas e pela métrica regular, você tem um poema dentro do parnasianismo. Agora, sabe o que chama atenção, que aí é fora do parnasianismo? É tanto a ideia quanto o vocabulário. Primeiro, parece que a ideia é de pessimismo. Veja que ele diz, né? Se alguém causa ainda pena tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Aí ele está negando a solidariedade, aí ele está negando o sentimento de ajuda ou de compaixão. Veja que ele diz que o homem é fera e sente necessidade de ser fera. Naturalmente, com isso, ele está mostrando o seu lado pessimista da vida, que é o que vai caracterizá-lo em toda a sua poesia. E, por último, note como o palavreado é insólito, é diferente, não é comum. Quando ele fala de escarro, né? Apedreja essa mão vil que te afaga e escarra nessa boca que te beija, naturalmente é um poema que você não teria coragem de declamar para a namorada. Aliás, pode fazer um teste, né? Se você declamar esse poema para a namorada e ela não sentir vontade de vomitar, pronto, é sinal de que não está grávida, você economiza aquele teste, né, de gravidez, é uma coisa boa, principalmente se estiver em crise. Tranquilo? Outro poema que é muito comum em prova de vestibular é o Monólogo de uma Sombra. Vamos ler comigo, interpretar? Olha o que ele diz. Com um pouco de saliva cotidiana, mostro meu nojo à natureza humana, a podridão me serve de evangelho. Amo o esterco, os resíduos ruins dos quiosques e o animal inferior que urra nos bosques é com certeza meu irmão mais velho. Agora pare para pensar. Quantos poetas da nossa literatura fizeram declaração de amor à merda? Eu acho que só o Augusto. Quer ver? Tente entender o que ele disse. Com um pouco de saliva cotidiana, mostro meu nojo à natureza humana, a podridão me serve de evangelho. Portanto, o guia do camarada, a Bíblia que ele segue na vida, é a podridão. É como se nós todos estivéssemos cercados, não de beleza, não de pureza, nem de qualidades superiores, mas de podridão. Aí quando ele diz, amo o esterco, pronto, está aí a declaração de amor que ele faz à merda, isso você não pode ignorar. Amo o esterco, os resíduos ruins dos quiosques. Para você ter uma ideia, quiosque ao pé da letra são privadas. É que na época do Augusto, as casas não tinham banheiro dentro da própria casa. O camarada andava naquela trilha, às vezes até coberta, até um quiosque, né, de nome privada, e ali fazia as necessidades fisiológicas.
Ele diz: o animal inferior que urra nos bosques é com certeza meu irmão mais velho. Portanto, ele está dizendo que não descende de Deus, do Espírito, e talvez nem mesmo da união normal entre o homem e uma mulher, mas que ele é puro animal. Você sabe que animal inferior que urra nos bosques é uma referência a lobo, por exemplo, né? E é daí que ele acha que provém toda a sua origem. Tranquilo? E agora você vai conhecer a declaração de amor ao coveiro. Olha como o camarada é muito estranho, né? Já fez declaração de amor ao esterco e agora declaração de amor ao coveiro. O poema chama-se O Último Credo e é só um pedacinho, é só uma amostra para tecer comentários importantes com você. Olha o que ele disse: como ama o homem adúltero, o adultério, e o ébrio, a garrafa tóxica de rum, ama o coveiro, este ladrão comum que arrasta a gente para o cemitério. Perceba que o poema é rimado, ou seja, você viu que adultério rimou com cemitério e rum rimou com comum. Que tipo de rima você acabou de ler? Vamos olhar? Olha, já entendeu o que é rima pobre? É quando as palavras que rimam têm a mesma classe gramatical. Portanto, quando você leu, por exemplo, adultério, que é um substantivo, e cemitério, que também é substantivo, você acabou de perceber a rima pobre. Tranquilo? E qual é a diferença da pobre para a rica? Você já deduziu. A rica é a que ocorre entre palavras de classes diferentes. Portanto, quando ele rimou que é um substantivo, com comum, que é um adjetivo, aí temos a famosa rima rica. Aí vamos atrelar isso a um movimento da literatura. Quem tinha essa preocupação de modo excessivo? Naturalmente, os poetas da época parnasiana. Portanto, prepare-se para olhar para o Augusto e entender que ele publicou o livro Eu em 1912, portanto, em pleno pré-modernismo, mas é possível encontrar na poesia dele tanto traços do parnasianismo quanto do simbolismo. E os traços do parnasianismo são esses, né, de rima perfeita, ou, às vezes, no poema inteiro, a predominância da rima rica e, claro, né, a preferência exagerada pelo modelo chamado soneto. Tranquilo? A poesia do Augusto é estranha até pelos títulos dos poemas que ele escolhe, como é o caso de O Morcego. Vamos ler? Meia-noite, ao meu quarto me recolho, meu Deus, e este morcego, e agora vede, na bruta ardência orgânica da sede, morde-me a goela, ígneo e escaldante molho. Vou mandar levantar outra parede, digo, ergo-me a tremer, fecho o ferrolho, e olho o teto, e vejo ainda, igual a um olho, circularmente sobre a minha rede. Pego de um pau, esforços faço, chego a tocá-lo, minha alma se concentra, que ventre produziu tão feio parto. A consciência humana é este morcego. Por mais que a gente faça, à noite ele entra imperceptivelmente em nosso quarto. Olhe, vamos de novo olhar a composição do poema. Primeiro, soneto. Todos nós sabemos que o soneto tem 2 quartetos e 2 tercetos. Depois veja a coisa da rima, né? Veja como recolho, rima com molho, vede com sede, né? Parede com rede, ferrolho com olho, todo ele num esquema de rima de perfeição. Isso é parnasianismo. Agora, a temática é muito interessante porque contém a metáfora final de que o morcego é talvez, ou seja talvez, a nossa consciência. Então, na verdade, por mais que nós tentemos, né, afastá-la, à noite essa consciência imperceptivelmente está dentro de nós ou dentro do nosso quarto. A temática também é muito diferente da tradicional, porque você já tem poema na literatura falando de muitos animais, normalmente aqueles domésticos, aqueles com quem o homem convive, né, no aconchego da família ou do lar. Mas você não tem história de gente convivendo com morcego. Você não tem história de gente convivendo com esses animais que praticamente estavam fora da poesia até a chegada do poeta Augusto dos Anjos. Tranquilo? Vamos conhecer um soneto que tem a ver com a própria vida do Augusto dos Anjos. É a famosa metáfora. O camarada diz umas coisas
mas quem sabe a biografia dele sabe do que ele está falando. É a famosa árvore da serra. Vamos ler? As árvores, meu filho, não têm alma, e esta árvore me serve de empecilho. É preciso cortá-la, pois, meu filho, para que eu tenha uma velhice calma. Meu pai, por que sua ira não se acalma? Não vê que em tudo existe o mesmo brilho? Deus pôs almas nos cedros, no junquilho. Esta árvore, meu pai, possui minha alma. Disse e ajoelhou-se numa rogativa. Não mate a árvore, pai, para que eu viva. E quando a árvore, olhando a pátria serra, caiu aos golpes do machado bronco, o moço triste se abraçou com o tronco e nunca mais se levantou da terra. Bonitinho o poema, né? Mas sabe que tem uma história por trás que não é tão bonita assim? Dizem que essa árvore, na verdade, simboliza a primeira paixão do Augusto dos Anjos. Morava na fazenda, lembra da fazenda Pau d'Arco, né? No interior, e era uma época de seca. E as pessoas começaram a passar em frente à fazenda pedindo ajuda, pedindo água, pedindo comida e principalmente pedindo emprego. Mas quem mandava na família não era o pai do Augusto, era a mãe do poeta, a fazenda era dela. Aliás, a riqueza da família provinha da mãe e não do pai. Pois bem, quando o Augusto bateu os olhos numa garota, quase a mesma idade do Augusto, os dois então adolescentes, ele viu que era uma garota magra, meio sofrida, andando a pé, com fome, com sede. Mas essas coisas de amor não escolhe cara. Ele gostou da garota, chamou o pai em particular e pediu ajuda. O pai disse, deixa comigo, acho que sua mãe não vai gostar quando descobrir, mas eu vou amparar essa família. Então o pai deu emprego, né, para a família toda, e o Augusto logo estava mais íntimo da menina, que foi engordando, ganhando cores, ganhando novas formas, e como ele previu, era uma moça bonita. Quando a mãe descobriu toda essa história, vendo que a garota era pobre e o Augusto era de família rica e tradicional, a mãe, além de mandar a família toda embora, demitir o pai, né, e por consequência acabar com o romance, dizem que ela mandou dar um castigo na moça, mas o castigo foi exagerado e a moça morreu. Não se sabe bem se morreu por conta da surra, do castigo que levou, ou até por conta de outras doenças. A verdade é que o Augusto passou a culpar a mãe por conta disso. E, na verdade, na poesia ele troca. Não faz o poema sobre uma moça, mas faz o poema sobre uma árvore. Por isso que ele diz, meu pai, né, tá? Não mate a árvore, porque essa árvore possui minha alma. E depois no fim ele diz, né? Caiu aos golpes do machado bronco, né, a árvore, o moço triste se abraçou com o tronco e nunca mais se levantou da terra. Só que era paixão de adolescente. Claro que o Augusto dos Anjos depois foi para a Faculdade de Direito do Recife, como você já sabe. Ali terminou se apaixonando, casou-se, foi embora para o Rio de Janeiro e até veio um filho que morreu logo depois. Portanto, esse poema, A Árvore da Serra, tem ligação sim com a vida íntima do poeta. Tranquilo? Mais um poema autobiográfico. Psicologia de um Vencido é a vida do próprio Augusto. Vamos ver se você vai gostar do poema? Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Novamente um soneto. Vá notando como a poesia do Augusto dos Anjos pertence ao parnasianismo pelo aspecto formal. Veja as rimas, todo o poema com rimas perfeitas naturalmente. E a métrica eu estou deixando por sua conta, mas se você pegar qualquer verso e fizer a contagem correta das sílabas métricas, você vai ter 10 sílabas. Mas sabe o que chama a atenção? É o pessimismo. Olha como o camarada diz que não é filho de Deus
o filho normal de um homem e de uma mulher. Ele diz que é filho do carbono e do amoníaco. Portanto, está negando a sua existência divina ou origem divina e dizendo que tem uma existência ou uma origem química ou uma origem científica. Tranquilo? Outra coisa que ele diz e chama a atenção é o pessimismo com relação ao que vem depois da morte. Olha o que ele diz: o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra. Então, o verme já anda a espreitar os olhos do Augusto dos Anjos, mesmo antes de o poeta morrer, e há de deixar, na frialdade inorgânica da terra, apenas os cabelos. Com isso, sabe o que você pode deduzir? Que para o Augusto, depois da morte, não vem mais nada. Não há a lógica de céu, nem de inferno, e naturalmente a lógica de uma alma ou de um espírito. É um dos poemas muito interessantes, bem representativos do poeta, do Augusto, por conta do palavreado, por conta naturalmente dessa mensagem pessimista e dessa origem do homem, que deixa de ser a origem divina e passa a ser uma origem científica. Tranquilo? Que tal conferir se você entende mesmo da vida e da obra do Augusto dos Anjos? Chegou a hora das aplicações e quero apresentar para você uma questão do Enem. Olha a proposta. A poesia de Augusto dos Anjos revela aspecto de uma literatura de transição designada como pré-modernismo. Lembra a época em que a obra do poeta foi publicada? 1912. Com relação à poética e abordagem temática presentes no soneto, identificam-se marcas dessa literatura de transição, como? Olha, primeira forma de soneto. É verdade que o Augusto gostava dessa forma, isso você já descobriu na aula de hoje. Mas olha uma dica importante. Sabiam que o pré-modernismo não tem nada a ver com soneto? Ou seja, o pré-modernismo é prosa. Quem lembra de alguma obra do pré-modernismo? Pode ser Canaã, do Graça Aranha, pode ser Os Sertões, de Euclides da Cunha, mas são romances, não são livros de poemas. Olha, quando fala de soneto, você já sabe que são 2 quartetos e 2 tercetos. Tranquilo? Isso é coisa que você já domina. Quando fala de parnasianismo, é o período literário que mais cultivou o soneto na nossa literatura. Ainda o parnasianismo é o período que valoriza a métrica, que valoriza as rimas e, naturalmente, valoriza o vocabulário requintado. Quando você fala de pré-modernismo, aí é o predomínio da prosa, romance, né? E não poesia, não métrica, não rima. E falando do Augusto dos Anjos, ele é o único poeta do pré-modernismo. Portanto, falou de poesia dentro do pré-modernismo, só mesmo Augusto dos Anjos com a obra Eu. E ainda você sabe que ele tem influência do parnasianismo e tem influências do simbolismo. Por isso, quando você lê a letra A, tende a considerá-la uma letra absurda. Tranquilo? Na letra B de bola, o empenho do eu lírico pelo resgate da poesia simbolista manifesta em metáfora como monstro de escuridão e rutilância e a influência má dos signos do zodíaco. Olha, na verdade, de novo, algum aspecto do simbolismo na poesia do Augusto dos Anjos, mas não é retorno. Não é tentativa de imitar e nem de copiar o simbolismo. Para você entender melhor da poesia simbolista, é bom lembrar que não foi valorizada ou revalorizada no pré-modernismo. Não faz parte das características do pré-modernismo voltar, retornar à poesia simbolista. Número 2. Simbolismo é presença do misticismo e da musicalidade. Entenda misticismo como religiosidade. Ainda sobre o simbolismo, é a época de 2 poetas famosos, o Cruz de Souza e o Alfonso de Guimarães. E a poesia simbolista foi revalorizada no modernismo. Olha o detalhe, não foi no pré-modernismo, mas no modernismo, na segunda fase, e graças ao empenho da Cecília Meirelles. E a metáfora, que é a comparação sutil, claro que está presente na poesia do Augusto dos Anjos, mas não é uma característica exclusiva nem do simbolismo, nem do parnasianismo,
nem do pré-modernismo, porque é característica comum em todos os movimentos da literatura. Portanto, não é a letra B. Tranquilo? A letra C fala da seleção lexical emprestada ao cientificismo, como se lê em carbono e amoníaco, epigênese da infância e frialdade inorgânica, que restitui a visão naturalista do homem. Sabe que a letra C só está errada por conta dessa visão naturalista do homem? Porque na literatura, quando se fala de visão naturalista, é um retorno ao arcadismo. É o homem vivendo em contato com a natureza, sem agredi-la, em harmonia com ela. E não é essa a preocupação, nem da poesia do Augusto dos Anjos e nem da literatura pré-modernista. Por isso que eu coloquei ali para você, visão naturalista do homem. É o arcadismo. É o mito do homem natural, a vida simples em contato com a natureza, em oposição à vida urbana. O naturalismo é o movimento da literatura, né, que é o homem dependente do evolucionismo, da hereditariedade e das leis científicas. E ainda sobre o naturalismo, é a valorização do comportamento patológico do homem, a loucura, as taras sexuais, o incesto, o homossexualismo, todos esses temas viraram moda em um período da literatura chamado naturalismo, cujo representante maior, anote aí, é o Aloísio Azevedo. Tranquilo? Letra D, a manutenção de elementos formais vinculados à estética do parnasianismo e do simbolismo, dimensionada pela inovação na expressividade poética e o desconcerto existencial. Olha, estamos diante da letra correta. É uma questão difícil, por isso eu estou comentando letra por letra com você. Mas, na verdade, nós já sabemos que a poesia do Augusto dos Anjos ela é uma mistura de 3 movimentos. Retorno ao parnasianismo, porque ele não viveu na época do parnasianismo, viveu um pouco depois, na época do pré-modernismo. Ele termina aproveitando algumas características do simbolismo. O misticismo, por exemplo, mas não aquele misticismo religioso, né? Aquele do Augusto do Alfonso de Guimarães e do Cruz de Souza, mas aquele misticismo que se choca até com o materialismo. E claro, né, a inovação na linguagem ou na expressividade é aquele vocabulário inédito, insólito, que você já viu aqui comigo, e principalmente aqueles tomados de empréstimo às leis científicas. Na letra E, a ênfase no processo de construção de uma poesia descritiva e ao mesmo tempo filosófica, que incorpora valores morais e científicos, mais tarde renovados pelos modernistas. Sabe que a letra não é de toda errada, mas há um equívoco. É que os modernistas, naturalmente, não aproveitaram esses valores morais e científicos nem da poesia parnasiana e nem do movimento chamado naturalismo. Então, na verdade, o modernismo ele vai apresentar outros valores, ele vai valorizar a liberdade, a criatividade. Não importa o que o poeta vai fazer, o mais importante é a mensagem, não a forma, não os modelos anteriores que estavam, digamos, viciados na literatura. Meu amigo, minha amiga, quero agradecer muito a sua presença na aula de hoje e convidá-lo para a nossa próxima aula de literatura, porque quanto mais você ouvir, quanto mais ler, quanto mais repetir, quanto mais fizer exercícios, mais preparado você estará para a prova de vestibular. Até o nosso próximo encontro.